Opa, deixa eu ver. Deu aqui. Então a gente vai começar a estudar aspectos climáticos ou aspectos ambientais ou aspectos bioclimáticos, como está na moda falar hoje em dia. Hoje em dia, arquiteto, quando vai falar em resolução climática ou resolução ambiental, a gente fala muito o termo bioclimático, né, o bioclimatismo, que a gente está ligado à vida, sobrevivência, os aspectos da arquitetura que tem a ver com as sensações básicas que permeiam a sobrevivência do ser humano, eles costumam ser chamados hoje em dia de aspectos bioclimáticos, tá? E é o que a gente vai começar a estudar a partir da aula de hoje. Para ficar mais didático, para vocês separarem o que é do que, a gente vai separar em alguns subaspectos para entender a diferença de cada um deles. E vamos também entender um pouco que isso que vocês vão estudar em aspectos bioclimáticos, da disciplina que eu estou passando para vocês de projeto, não é tudo que vocês têm que saber sobre bioclimatismo. Porque nas faculdades de arquitetura tradicionais existem as disciplinas chamadas conforto ambiental, que eu não sei se vocês já começaram a ter. Começaram? Então, vocês vão ter a partir do semestre que vem, provavelmente a primeira com a FATAR, e que vocês vão estudar a fundo. Isso que eu estou dando para vocês aqui, gente, são noções de conforto ambiental, e estou chamando de aspectos climáticos, tá bom? Normalmente, o que o arquiteto precisa saber em termos de climatismo está relacionado basicamente com 4 fatores diferentes básicos, que é a questão térmica, está na moda chamar de higrotérmica, porque está uma relação leve aí com água também, né, com umidade e temperatura. Umidade e temperatura são fatores que influenciam no conforto do ser humano no espaço. A questão acústica, porque o som é uma coisa que nos dá conforto ou não também. A questão lumínica, porque a gente precisa dela, inclusive funcionalmente, né? É mais confortável ou não exercer uma atividade quando a gente está com mais ou menos luz. E a maioria das faculdades não separa essa história da qualidade do ar, mas eu gosto de separar porque para mim é diferente o ar ser respirável e ser saudável do ar permear o ambiente e mudar a característica de umidade e temperatura dele. Então são 2 aspectos à parte na minha leitura de conforto, tá? E a gente vai estudar sobre essa ótica. A primeira questão, a térmica. O que influencia a questão de térmica? Primeira coisa de todas, itens mais geral, o microclima urbano geográfico. Então a gente não pode começar a projetar uma edificação se a gente não pesquisou de que maneira é a chuva, que época que começa o período de seca nas cidades onde tem a seca, que época que tem chuva de vento, ou seja, qual é a direção dos ventos dominantes, se eles vêm mais de uma direção ou mais de outra, se na época da seca vem de um local, se na época da chuva vem de outro. Por quê? Na época da chuva a gente quer se proteger para não dar infiltração, para não ficar exposto ao intempérie. Na época da seca, o que a gente quer fazer com que o calor seja amenizado, então a gente vira as aberturas para o lado que o vento dominante está chegando. Por isso que a gente pesquisa antes. Existe no Brasil institutos de pesquisa específicos que levantam os dados meteorológicos, inclusive os dados que nós arquitetos precisamos saber de cada cidade. Então, se você entra, na verdade você nem precisa chegar a esses órgãos, porque normalmente o IAB, o CAL e as próprias universidades, elas fazem pesquisas em cada cidade para saber. Normalmente as capitais são as referências principais e as cidades próximas dessas capitais acabam sendo consideradas com um microclima semelhante. Mas, obviamente, que quando eu falo que o microclima do local influencia, a gente não pode, por exemplo, no caso do DF, considerar DF todo como um clima só, porque todos nós sabemos que não é igual, né? Quem mora, por exemplo, numa área super adensada como Taguatinga, sofre uma influência térmica completamente diferente de quem mora no Lago Sul e Parcaeiro. Por quê? Lá tem condicionantes geográficos, como a presença do Lago Paranoá, a quantidade de área verde, de área permeável, que faz o clima mudar, porque vegetação, gente,
é fonte de recarga aquífera, é uma fonte é um fator de proteção em relação aos raios solares e o efeito estufa. Então lá eles sofrem menos desse problema. Os prédios que tem em Tabatinga e Águas Claras, altos, eles refletem a luz solar e geram radiação na cidade. A quantidade de asfalto de casa que tem recebe esse calor e joga nos indivíduos de volta. A gente sofre esse efeito térmico. Quem mora perto da água, quem mora perto de recargas aquíferas, de lagos, de rios, e tem grandes áreas que são verdes, que não são pavimentadas, não está submetida à mesma condição geográfica, a mesma condição climática, tá? Então a gente tem que estudar antes de fazer. Logo, daqui a pouco a gente vai ver quando entrar em detalhes, que eu vou dar para vocês uma tabela que fala tudo que tem em Brasília. A época que tem chuva, a época que tem seca, de onde vem o vento, quais são as variações, a quantidade de precipitação pluviométrica, porque por um acaso, toda vez que existe concurso de arquitetura aqui em Brasília, o IAB pega e bota lá no edital, divulga os dados de Brasília, porque arquitetos do Brasil inteiro participam e eles não conhecem o clima de Brasília, nem todos, né? Aí a gente, na apostila, quem estiver assistindo depois quiser ver, a gente inclusive aqui na aula, se der tempo ainda hoje, vamos passar por ela, mas obviamente que eu não vou ficar descrevendo tudo. Quantas folhas ela sai sobre? Quantas folhas mais ou menos essa apostila? Quantas folhas? Deixa eu ver se aqui dá para eu ler. Quantas são? Eu não sei de cabeça não, mas tipo assim, eu acho que tem uns 300 páginas minha apostila. Mas não esquenta não, porque a maioria, texto mesmo para estudar e aprender e você saber lidar, a cada aspecto tem umas 4 páginas de texto. É mais imagem para fixar o conteúdo para vocês, tá? Se quiser pode vir. É bonito? Orientação do lote. Gente, é a primeira coisa que todo arquiteto faz também quando vai fazer a codificação. Depois de conhecer o microclima e a orientação. Se você não sabe para que lado é o norte no lote, não responda nenhuma pergunta para o cliente. Lembra que eu falei para vocês que tudo em arquitetura é questão de contexto, se você conhecer o contexto? Eu não sei se eu já cheguei a dizer para vocês isso. Tem cliente que me liga por telefone e fala assim: Raul, comprei um vaso, fui lá para a Índia, me encantei e eu vou colocar na minha sala. Não é melhor pensar em colocar um vaso que tem 1,80 m de altura na sala? Aí ele quebra minhas pernas com uma pergunta dessa, porque eu sei lá, seu monstro, como é que é sua sala, como é que é esse vaso, que tamanho tem quantos objetos tem na sua sala, que cor ela é, qual o tamanho do pé direito, onde está a janela, onde estão os equipamentos e objetos. Eu fico sem poder trabalhar com a pergunta dele. É a mesma coisa de você chegar e falar assim, liga para o médico: doutor, eu estou com uma dor aqui na nuca, qual remédio você passa? Ele não sabe o que você tem, não fez uma análise detalhada do que você tem, não conheceu os dados do seu organismo, da sua situação de saúde. Pois é, a gente pode fazer a casinha da propaganda, né? Vocês já viram aquela propaganda? Tinha uma propaganda ridícula. Olha, é muito difícil fazer isso mesmo, eles têm vontade. Mas vai colocar de maluco lá na eu não sei se vocês. É antiga essa propaganda, não é de agora não, mas antigamente tinha uma propaganda que falava, acho que era um imóvel, alguma coisa assim, que era uma propaganda de algum empreendimento imobiliário, eu acho, não lembro direito. Aí o cara ia lá mostrar o imóvel, abriu um apartamento, aí a mulher chegava lá, a preocupação era assim: é bonitinho, tem maçaneta. Tanta coisa que ela vê no imóvel, ela não sabia o que ela estava analisando, né? A gente não pode, a gente tem que saber cada detalhe antes de dar uma opinião. Se você recebe uma questão de arquitetura, você não conhece tudo que está envolvendo aquela condição de projeto, aquela condição de implantação, eu acho arriscado responder. Eu não respondo nada por telefone sem conhecer. Está com um poder aquisitivo, comprou um vaso caro marido, está pagando um arquiteto para fazer não casa dele, ele tem que comprar um arquiteto lá, mas e lá bota um lugar de na casa dele e indica
que é no final da linha. Mas a gente tem nome, né? A gente não quer dizer qualquer coisa, a gente quer a orientação correta, né? Não tem nenhuma? Não sei. Acho que eu não gostou muito, não. Eu não entendi. O que tu falou? Você está sabendo? Deixa, ó. A gente já gastou muito tempo com a abobrinha. Vamos voltar, vamos concentrar no conteúdo. Não é ruim, tá? Forma de edificação. Gente, para eu saber se eu vou ter uma casa mais quente, mais fria, mais ventilada, mais ensolarada, eu preciso saber se essa casa é quadrada, redonda, alta, balta, esbelta, compacta, se ela tem reentrância, se ela tem curvas, se o telhado dela é caindo, se é prolongado, que formato ele tem. Normalmente quem resolve metade dos problemas térmicos da casa é a forma que a gente dá na casa. Então, gente, aquela discussão forma-função que muitos arquitetos fazem, para mim ela é ridícula, porque normalmente eles querem dizer que forma é a parte da função, que a função é a funcionalidade e que a forma é a beleza. Mas a forma também muda a questão da insolação, e a gente daqui a pouco vai ver no que isso influencia. O que foi, Daniela? Tomara que não seja lá de baixo, né? Se não for aqui no nosso prédio, deixa rolar. Veios dominantes, já falei. A gente precisa saber para onde a gente vai colocar. Justamente a gente tem que saber para onde são os veios dominantes, para a gente saber qual é a direção mais favorável para proporcionar aberturas. Porque é através da quantidade de aberturas que tem na edificação que a gente muda a condição térmica dela também, tá? As aberturas que aparecem nas fachadas são responsáveis por, acho que é 40%, daqui a pouco a gente vai ver, tem um slide que fala, acho que é 40% da troca térmica da edificação. Daqui a pouco a gente vai ver, eu estou chutando, eu não lembro de cabeça. E aí, a gente vai considerar também os meios de propagação por convecção, que é uma maneira. Vou abrir aqui um pouquinho para eu falar. Eu não. Nossa, filho. Nossa, tá Não acho que está gravando, infelizmente eu vou ter que estar cuidando, tá? Vou ter que aguentar ali, aguenta a resposta, bota o paninho na luva. Eu tô sentindo o negócio da obra ali. Estou sentindo já veio. Bom, agora continuar. Não, essa aula está muito enrolada hoje. Propagação por convecção, a gente consegue através, por exemplo, de uma fonte de recarga aquífera, trazer calor. Quando eu falo trazer calor, gente, eu fazer trocas térmicas, eu estou falando tanto pode vir calor como frio, tá? Calor e frio são duas formas de calor segundo a física, ok? Então, calor negativo e positivo. Normalmente, o arquiteto usa a convecção para trazer calor negativo, mas normalmente a gente quer evitar o calor positivo que vem pela radiação e que vem pela condução. Normalmente a radiação a gente evita provocando formas na edificação para fazer com que a fachada não fique insolada, não receba insolação direta na fachada, ou orientando, girando. Incidência solar é quem faz com que a gente tenha radiação. Tudo que entra diretamente na edificação vai gerar calor por radiação. Uma vez que esse calor bate na parede, se a parede é sólida, ela vai trazer por condução calor. E a gente tem técnicas para fazer com que esse calor demore mais a penetrar ou não chegue a penetrar o suficiente para incomodar. A gente vai ver técnicas depois que isso aqui normalmente tem a ver com isolamento ou com inércia. Isolamento é quando a gente escolhe materiais que têm baixa condutibilidade térmica. Por exemplo, uma fachada de ferro, ela passa o calor rapidamente para o interior, porque ela tem alta condutibilidade térmica. Mas a gente isola, por exemplo, com vermiculita, a própria alvenaria que ela tem ar no meio dela, ela já vai impedir, através desse sanduíche, que o calor passe com tanta facilidade. Mas eu vou discutir um pouquinho mais quando eu estiver detalhando a questão térmica. Inércia térmica é uma coisa que vocês, arquitetos, têm que ter na ponta da língua e saber. Todo mundo sabe o que é inércia térmica? Não, sem perguntar. Beleza.
Você já foi em praia no fim da tarde? E aí, por que será que quando a gente vai na praia no fim da tarde, já vê que é quentinho? Nunca notou que no fim da tarde na praia é quentinho a água? E de manhã cedo, gelada. Isso rola. Isso aí é por conta da inércia térmica. E como é que ele explica? O que está acontecendo ali que faz com que a água de tarde, Danilo, você já escutou, né? Não fala nada. Danilo está proibido de comentar minhas perguntas, que ele já sabe a resposta, ele já conhece o conteúdo. Por que no fim da tarde a água fica quente? O que vocês acham que rola? Como? Por calor? Por calor. Por causa da areia, não. Olha, a areia, tem uma parte da areia que entra nessa onda aí que a gente está querendo chegar. Mas a areia não é o principal fator. Vai, sol. O solo? O solo, cara. Eu acredito que se aquece alguma coisa na água, eu acho que foi o sol. Eu não acho que foi a baleia lá que estava quentinha. Porque na gente também aquece um pouco. Só que aí se elas ficam, aquelas pessoas que ficam na praia para responder, ou tem de água para aquecer? Acho que não. Não. É o contato que vai subir. Vai subindo. É quase isso, Miguel. É quase isso mesmo que você está falando aí. Gente, não é vapor não, viu? Adoro. Olha só. Veja só. Calor, ele é uma coisa que vai ser transferido também, obedecendo uma determinada velocidade de acordo com a quantidade de massa. Quanto mais massa para que esse calor seja transmitido, mais tempo vai demorar. Vocês já perceberam que se a gente pegar uma chapa de metal, botar um fogo aqui na ponta dela, e você botar o dedo no início, está quente, no fim ainda está frio, mas você espera uma meia hora esquentando, daqui a pouco a chapa está todinha quente, né? O mar acontece do mesmo jeito, ele fica recebendo o calor do sol o dia inteiro, e aquele sol vai batendo na água, mas ele tem uma camada tão espessa da água que para que o calor penetre naquela camada todinha precisa de muitas horas e fica o dia inteiro aquecendo. Aí quando finalmente chegou a noite, que não tem mais sol e nem calor, foi o momento em que o calor já penetrou todas as camadas e a gente entra na água e sente que está quentinho, porque passou o dia inteiro aquele calor querendo penetrar naquela camada grossa. Estava subindo já. Assim como o asfalto, né, que recebe o dia inteiro o calor, e geralmente quando chove só com aquele mormaço. Só que o asfalto, ele tem uma camada muito fininha. Não, eu falo assim, a ideia, a lógica segue o mesmo raciocínio. Para mim não. Porque ele se mantém por muito tempo ainda no calor. Menos, porque o asfalto tem uma profundidade alta e a camada é fininha. Mas tem também um pouco disso. O asfalto não esfria assim que o sol não sei se aqui no Bravo os caras fazem uma carne do frio, enrola os negócios de banda dele e coloca na terra da praia, quando é as outras lá. Aquele cara não tem indígena. Eu ainda não tive essa experiência. Não, é como se fosse um forno. Eles fazem um buraco, colocam o carvão, aí enrolam o. Isso aí eu conheço do carvão acho massa, delícia, já comi isso. Essa aí bota no sol. Eu até conheço uns lugares lá em Recife que se jogar qualquer comida no chão, eu sei que toma. Houve então, eu tenho certeza que é na hora. Mas ainda não tenho experiência não. Vamos voltar para o assunto. Tem nada a ver isso aí não. Que aí está querendo saber vai acabar. Gente, eu estou com mais de Eita! Bora voltar, não despeça não, porque esse assunto aqui não era para durar tanto tempo nele.
O que eu estou querendo falar é que na inércia térmica, a inércia térmica também acontece na edificação da mesma maneira. Quando a quantidade de massa sólida a ser percorrida, ou seja, quando a edificação ela tem muita extensão para percorrer, ela demora a penetrar no interior e essa edificação ela consegue manter a inércia. Isso é favorável em locais onde a variação climática é extrema. Brasília sofre um pouco disso. Para nós é bom ter inércia térmica. Por quê? Nossos dias são severos de calor e nossas noites são severas de frio. Se você consegue manter o calor do dia para a noite, mais agradável. E se você consegue manter o frio da noite durante o dia, que está aquele sol quente, agradável. Como é que a gente faz isso? Criando mais massa para que o sol não consiga atravessar. Duas maneiras de fazer: ou a distância entre as fachadas ser mais longa, ou a espessura do material que está utilizado na primeira camada de todas, que é a parede, ser mais grossa, e o calor demora a penetrar. O quê? Também. Só que, como a gente não pode, na maioria das vezes, partir do princípio que o cliente vai fazer um projeto de paisagismo com a gente, a gente ou aproveita o paisagismo existente, toma partido dele e implanta a casa onde existe vegetação natural, ou a gente pode até contar com um paisagista, você ser paisagista, projetar posições de vegetação que favoreçam isso. Mas se lembre, vegetação ela está viva hoje, não sabe se está amanhã. Se o cliente encher o saco, corta a árvore, a casa continua. Então a gente precisa projetar a casa de maneira tal que a maioria dos princípios climáticos estejam resolvidas nela com a sua orientação global. E aí o paisagismo pode complementar, e é muito bom. Inclusive, o paisagismo está incluído aqui nos condicionantes urbanos geográficos. A gente vai ver daqui a pouco. E eu não falei agora há pouco que se a gente está lá no Parque Way muda, porque lá tem paisagismo, lá tem muita área verde, muda com certeza. E a gente também vai se preocupar, obviamente, gente, ar-condicionado, ventilação artificial, ele não é uma preocupação que nasce na arquitetura, nasce na engenharia. E a gente, como arquitetos, sabe que tem que precisar usar, tá ardendo até minha garganta, sabe? Um açaí. Tá pesado já. Insuportável. Nossa senhora, tá horrível. Vou fechar. Não, eu não ia falar uma história camarada, eu ia falar de para pegar ali. Então, volta lá. Mas esse conhecimento é básico. Lembra quando eu falei da catedral lá no Niemeyer? Botou vidro de fora a fora e aí está tombado, não pode mexer naquilo. Posição de massa, massa gasosa que vai ter interferência na questão térmica, ela é estratégica. O que acontece com massa gasosa que está quente? Sobe. Que está fria, desce. Ar-condicionado pode ser embaixo? Não, senão a gente gera uma ilha de calor negativo embaixo e deixa a pessoa com choque térmico da metade para cima. Então, normalmente a gente trabalha em cima. Só que estou comentando por alto isso, porque vocês precisam ter noções de que existe a possibilidade. Mas os bons arquitetos, eles vão até o limite do que se trabalha na forma de edificação, para que a casa não precise de ar-condicionado. Porém, em situações geográficas extremas de calor, como a gente tem no Brasil, no Nordeste, Cuiabá, região Norte, e Brasília, que de vez em quando tem também locais e situações que a gente tem um extremo calor, apesar de a gente ter somente num período que a gente tem frio, a gente precisa fazer um complemento artificial, mas não é nosso objetivo principal. E hoje, com a perspectiva de renovação do meio ambiente, de proteção, de sustentabilidade, cada vez menos a gente usa o ar-condicionado comum, porque a gente está tentando não interferir na natureza. Então, sistemas de refrigeração por umidade, por exemplo, eu estou projetando lá no Parque Shopping,
A obra problemática que eu todo dia, viro noite, chego aqui dando aula, gravando até inclusive falando que eu estou sem dormir, porque eu passei a noite lá nela. Lá é obrigatório ser feito com água, a refrigeração lá é de fan coil, que é água gelada. É diferente do sistema de ar-condicionado comum, que ele resseca. Professor, cobertura de gesso não ajuda não? Dizem que é bom para... Forro de gesso? Não, nas paredes, repassar o gesso. A maioria das obras. Não tanto se for somente o gesso em si. Tem outras coisas que a gente vai ter quando der a aula de isolamento térmico, que a gente vai ver que são mais eficientes. Gesso não é um isolante térmico, tá? Pelo contrário, gesso ele tem até uma boa condutibilidade térmica baseada no que a gente precisa para se isolar do sol. Então a gente precisa de outros elementos no gesso, se a parede for de gesso, para poder fazer com que ele se torne um bom isolante e resolver esse problema. Então o gesso não resolve o problema não, tá? Existe a questão do sanduíche. Tudo que é feito em forma de camadas e tem ar no meio, vira isolante térmico. Então, tipo, não sei se eu já com certeza eu já vai normalmente a pessoa quantas vezes quer fazer o reboco, aí vai o tubo, tipo umas placas de gesso nas paredes. Eu faço mesmo quando calor. Se o gesso estiver afastado da parede, ele ajuda, não porque o gesso isola, porque o ar que está aqui, ele é um bom isolante térmico. O ar em si, ele conduz calor, mas quando o ar está entre duas superfícies sólidas, ele gera um sanduíche que faz com que o calor que está daqui para cá tenha dificuldade de ultrapassar. Então, todo sanduíche com ar no meio é bom isolante térmico. Ele é bom isolante térmico, acústico, bom isolante para um monte de coisa, tá? Voltando. E a gente precisa se preocupar também com superfícies que possam dar maior absorção de radiação. Tem materiais que absorvem radiação mais, inclusive, por suas características físicas de cor. Superfícies claras, por exemplo, recebem mais calor, absorvem, refletem o calor, e as escuras absorvem. Isso é um princípio físico básico, né? Os raios de luz eles têm comprimento de aberturas diferentes, algumas cores absorvem algumas aberturas de onda e outras não. Quando você tem branco, quer dizer que a junção de todas as ondas não conseguiram penetrar e voltaram todas para a gente ver, que a mistura de todas elas dá o branco. Quando a gente vê algo preto, quer dizer que nenhuma voltou, absorveu tudo. Ou seja, absorveu tudo, não absorveu somente a cor, absorveu a radiação e o calor que vem junto com essa incidência solar. Ufa, e a gente fala um pouquinho de angústia. Espera aí, uma dúvida aí, gente? A questão acústica, gente, está relacionada principalmente com 3 fatores principais, 4 na verdade. Para a gente fazer com que alguma coisa seja eficiente do ponto de vista acústico, a gente precisa saber a distância entre a fonte geradora de ruídos e o usuário do espaço. Quanto mais distante, pode ser que fique mais confortável. Porém, para algumas atividades, quanto mais próximo, melhor. Se a minha intenção é dar uma palestra ou dar aula, no caso da nossa sala de aula, para ser eficiente do ponto de vista acústico, vocês tinham que dar perto de mim e não afastado como vocês fazem, que vão para a última cadeira para não entender direito o que eu estou falando, né? Isso é péssimo. Essa sala aqui é um ótimo exemplo de um monte de coisa que a gente vai falar agora de acústica. Agora, se a gente está assistindo um filme e a sala vizinha precisa de concentração para algum outro tipo de aula e o som do filme é alto, o bom para eles é que a distância fosse grande. Numa residência, normalmente o home não pode estar próximo de atividades que são de repouso. Portanto, o quarto normalmente costuma ser longe do home quando ele é social, porque o home íntimo ele já tem outras características. Mas olha, não é só a distância. E quando a distância é inevitável, a gente vai utilizar outras coisas para burlar o problema acústico. Meio de propagação. Gente, quando a gente encontra um meio favorável, o som vai embora, porque ele bate na superfície, reverbera e se expande, continua. Superfícies que são porosas tendem a absorver som e não deixam de propagar. Superfícies que são lisas, que são
tensas e que são normalmente fluídas, que são brilhosas, isso indica brilho, quer dizer normalmente alta densidade. Tem exceções, mas normalmente brilho é alta densidade, tá? Elas reverberam. E outra coisa, normalmente, não, peraí, antes de eu me perder, propagação, sim, estou falando propagação. O que normalmente a gente coloca no ambiente quando a gente não quer que um som chegue em outro local? Um tecido, uma textura, tá? Sabendo que, por exemplo, a textura, a base dela é um material denso, então ela não é tão bom quanto o tecido. Tecido, ele é poroso não só na superfície de dentro, ele é furado no interstício do corpo dele, então ele absorve bastante. Eu, por exemplo, adoro botar palha na parede dos ambientes, porque eu acho bonito, aconchegante. É diferente de botar um tecido que tem maior incidência, maior probabilidade de acúmulo de ácaros, de outros micro-organismos que são nocivos, fungos, bactérias. Então, inclusive tem palhas que são tratadas para não aderir poeira. Eu gosto muito da palha, mas tem materiais que são específicos, inclusive super porosos, que a gente vai ver depois, que servem para isso. A única coisa que a gente tem que ter cuidado quando usa esse material que é mais poroso é que ele é suscetível a fungos e bactérias e suscetível a chama. Existem normas que dizem o quanto tempo e como que deve ser aplicado esses materiais que não vão propagar a chama, e a gente fica de olho. Sempre que vocês forem pensar em isolamento, que é comprar aqueles painéis de isolamento acústico para revestir alguma coisa, lembra do evento da Boate Kiss, que ali houve um erro grave que não obedeceu a norma, tá? E vai voltar a discutir isso lá na frente. Oi? Sim, era uma espuma que não passava nos pré-requisitos da norma de propagação de chama, tá? Norma de pânico e incêndio. E não é só através de alguma coisa que absorve, tá? Que a gente vai fazer. Inclusive, aqui a sala tem eco e vocês escutam essa minha voz assim meio ecoada, porque a maior proporção de revestimentos que tem aqui, ou é liso ou é brilhoso. O quadro, além de liso, é brilhoso. Janela é vidro é super reverberante, porque além de ser liso e plano, é brilhoso. As paredes são relativamente lisas, mas não são tanto quanto o vidro, quanto esse quadro aqui. O piso, ele é meio poroso, ele já não é acústica igual ao porcelanato polido, mas ele é brilhoso, estão vendo? Então ele provavelmente reverbera também em uma boa intensidade. Quase tem material absorvente, até o tecido que seria dessa cortina é sintético. E o sintético, pelo fato de ser molinho, ele não reverbera tanto, mas ele também não absorve muito. Tecidos que não são sintéticos ou que tenham vazios, que são cheios de furadinhos, tem maior eficácia, né, nesse tipo de solução. E a questão da vedação. Gente, como o meu objetivo aqui não é dar aula de conforto ambiental, nem de acústica, é somente dar para vocês métodos e percepções intuitivas para resolver soluções de projeto, vamos pegar algumas simplificações da acústica que vocês vão estudar a fundo na disciplina de conforto ambiental, que vão ter inclusive física, vão ter cálculos físicos para descobrir os resultados aí do que vocês vão aplicar nos projetos de vocês, e vamos entender coisas básicas. Normalmente, tem exceções, tá? Normalmente coisa que é muito absorvente, ela não é boa, absorvente de som que evita antirreverberante, ele não é um bom isolante. Vou dar alguns exemplos. Tecido, ele é muito bom para resolver, mas o som passa por ele. Então, ele já não tem a eficácia de resolver os dois problemas. Vidro é super isolante, mas é um ótimo reverberante. Então, se ele for utilizado como solução acústica, ele sozinho não resolve o problema, se o que você quer evitar é a reverberação. Quanto mais borracha é um ótimo isolante, porque ele é relativamente denso. Já a borracha, ela também é meio porosa, né? Então ela talvez funcione não somente como isolante, como também antirreverberante. Madeira ela é relativamente porosa, ou seja, ela absorve, e se ela não é muito bom isolante, por quê? A maioria das peças de madeira, como vocês estão vendo na porta lá, tem fendas, ela não é totalmente vedada, então ela costuma não passar. Agora, uma coisa que é boa que eu estou falando para vocês, que tanto na térmica quanto na acústica, os sanduíches de ar.
Tudo que tem ar no meio isola. A porta tem um pouco de isolamento acústico porque ela tem esse ar no meio. Mas aí ela se ferra quando ela tem essa distância todinha aqui, ó, de fenda, porque o som passa por ela. Só para simplificar o resultado em cabeça de vocês pegar direto o que é bom isolante e o que não é, pensa na água. Onde entra a água, entra som. Vamos simular se a gente fizesse um teste. Se alguém chegasse lá fora, jogasse um balde de água nessa porta e entrar água todinha. Todinha? Todinha não, né? O som também não entra todo. Quando a gente fecha, só um pouco, né? Mas ali por baixo, pelas fendas, ia dar uma vazada, né? Joga um balde de água nessa janela nossa, que ela tem borda de borracha e fechamento de vidro com a luminária precisa de alumínio. Você acha que a água bate aqui dentro? Não passa. Gente, isso é sinal de que você é muito maravilhoso. Normalmente, os ambientes de sala de aula, eles no Brasil inteiro, não são bons exemplos, porque a maioria não foram projetados por arquitetos. Vocês sabiam que as faculdades, escolas, normalmente os interiores, os materiais são indicados por funcionários administrativos? Isso para mim é constante. Toda faculdade que eu dou aula. Quem definiu o que vai ter dentro não foi arquiteto. Quase toda. Foi alguém administrativo. Então esses erros são comunsíssimos. Batalha toda que se for vai aparecer no cenário do Reis. Não. Essa coisa não é bem assim. Esse assunto aí a gente vai pular por enquanto, tá? Vamos voltar aqui. Não, mas é comum, então, gente, não só na edificação, mas toda a residência, graças a Deus, a maioria não foi projetada por arquitetos. Que bom é vocês fazerem parte da primeira geração de arquitetos que só vocês vão poder assinar os projetos, porque os outros profissionais não podem mais, e a gente vai começar a corrigir as cagadas que estão aí nas casas que foram feitas antes. Eu já vi numa geração onde todo mundo podia assinar projeto, engenheiro, a cacetada toda, técnico, engenheiro, tudo quanto é área podia fazer projeto. E os que não podiam, faziam do mesmo jeito e alguém acabava assinando para eles. Eu acho bom, porque se não fosse essas casas erradas aí mal projetadas, eu tinha passado fundo. Eu estou corrigindo casa errada até hoje, que todo mundo fez por aí, né? Eu acho legal. Voltando. Alguma dúvida dessa questão mais basiquinha? Tá? Porque a gente não vai entrar em detalhes sem falar que nada disso aqui é profundo na minha matéria. Isso aqui é tudo aula da disciplina de conforto ambiental. Deixa eu ver em que ponto que eu estou aqui da aula. Finzinho, né? Vamos só fechar essas últimas questões. Questão lumínica. A questão lumínica está relacionada com onde está a fonte de luz. Normalmente está na área externa. Como é que ela penetra? Através das aberturas. O que a gente prioriza? Luz natural. E o que pode mudar a funcionalidade ou a eficácia de uma fonte luminosa? A quantidade que ela vem. Tem ambientes que se tiver muita luz, não funciona. Por exemplo, quarto. Tem que ter luz na hora de limpar, na hora de dormir eu tenho que isolar completamente. Sala de aula, eu preciso de pouca luz porque eu vou projetar. A realidade da sala de hoje em dia é tudo com data show. Então, vai projetar imagem, home theater, sala, preciso de isolar a luz e conseguir projetar para projetar essa imagem. Posição. Tem atividades que se você colocar a luz vindo pelo lado errado, ela não acontece. Por exemplo, desenho. Se a janela está lá e a luz veio de lá, se eu me coloco de costas para a luz e boto a prancheta para cá para desenhar, acabou minha atividade. Eu não consigo desenhar porque eu gerei sombra em cima do desenho. Cadê? Superfície e reflexão. Existe uma coisa chamada ofuscamento que a gente precisa considerar. Lembra que agora há pouco a gente estava falando de uma questão funcional, qualitativa, que era o tipo do vidro? Se a gente cita iluminação artificial, gente, nas faculdades de design interiores, é uma disciplina à parte. Eu não sei se aqui na faculdade de vocês, que eu não conversei com a professora de conforto, se vocês têm luminotécnica, tá? Porque ela faz parte de conforto. Na faculdade de design, é uma disciplina chamada luminotécnica, que é um conteúdo inteiro só para aprender como é que lida com a iluminação artificial.
Quem tiver curiosidade, quiser ter conhecimento, eu tenho no site um canal de vídeo só das aulas que eu dou para o curso de design que fala de iluminação. Aqui, na minha disciplina, vocês não vão ter. Se tiver, vai ser com a professora de computador. Mas uma coisa que é importante saber é a questão do ofuscamento. Lâmpadas, por exemplo, como a gente está vendo aqui, no exemplo dessa sala. Essa lâmpada é completamente ofuscante. Nós estamos tendo contato direto com a fonte de luz. As luzes hoje que a gente considera confortável, a gente não vê a fonte de luz, a iluminação chega, mas sempre tem ou uma proteção, como um alerta. Vocês já viram aquelas de banco ou de agência de correio que tem um monte de barrinha? É para a gente não olhar diretamente para a lâmpada, porque isso afeta a visão. Eu, por exemplo, eu tenho o olho de embute a lâmpada no gesso, ou tem uma superfície anti-ofuscante, leitosa ou jadeada na frente para evitar o contato direto. Meu olho esquerdo é degenerado perde isso. Muitos anos, primeiro na praia, né? E segundo, dando aula assim, olhando para o da chuva. E aí deu defeito. Foi? Taca a pau. Eu tentei, não, isso aí eu falo depois, a gravação pode. Eu estava falando de lumínio. Abriu a porta da varanda, deu de cara com o piso claro, vai causar ofuscamento. Então a gente tem que evitar ofuscamento nessas superfícies refletoras. Porém, no local que está escuro, a gente justamente cria artifícios onde um elemento bata a luz e ele reflita para dentro porque ele estava escuro ou estava deficiente e só dava para fazer a janela pequena, por algum motivo, seja lá qual for. Uma coisa que eu queria que vocês soubessem da questão lumínica, térmica relacionada com a abertura, gente. Norma de ABNT, gabarito de prefeitura de administração, nenhuma delas é precisa que diz, é um tanto X da metragem e tal. Gente, tudo que está influenciando o ambiente, ele muda, faz com que a janela precise ser maior ou menor, para cima, para baixo, quadrada, redonda, e faz com que a iluminação seja mais ou menos eficiente, tá? Então, só para abreviar, a gente terminar a aula, a última questão que está relacionada com a questão ambiental é a qualidade do ar, e a gente vai levar em voga principalmente quem polui o ar, que pode ser por gases. A gente pode pensar nas duas escalas: uma indústria que tem do lado do seu edifício, ou na microescala, um ambiente que tem gases, como o banheiro que joga gases para fora, a cozinha também. Eles dois, então, um com o outro, é conflito total. A gente precisa pensar que o ar não vai ter qualidade para o uso de ar humano, né? Onde estão as aberturas? Ar que entra, para ele ser saudável, tem que garantir que esse ar saia. Então é o que vocês chamam de ventilação de casa vazada ou ventilação cruzada. E isso a gente tem que tentar garantir. A gente só sabe isso quando a gente sabe onde estão os ventos dominantes. Se a gente não sabe para que lado tem os ventos principais nas épocas do ano onde a gente quer que o ar seja renovável, a gente não vai conseguir projetar isso corretamente. E a gente pode utilizar elementos, como o Miguel falou, de paisagismo ou outros elementos de absorção que façam com que isso seja amenizado. Vamos para a introdução de aspectos climáticos aqui e a gente entra no pormenor de cada um desses aspectos aula que vem, tá bom? Não esqueçam de trazer a folha grande, não esqueçam de trazer o esboço da primeira partida de projeto de vocês. E, gente, esqueci, vocês têm dúvidas ou perguntas? Então, até amanhã. Foi.